Sensores embarcados, Agronet, e que deu origem também ao projeto Sensores Embarcados em Rede, que vai começar o ano que vem. Sensores embarcado Agronet, a equipe, eu, Letícia Vieira Guimarães, professor Celso Maciel da Costa, bolsistas IC Luiz Vitor Vaz de Matos e bolsista IC Fernando de Souza Oliveira. O curso de Engenharia de Computação na unidade em Guaíba. O sensor no contexto do IoT. Esse IoT é Internet das Coisas. Então, do que se trata Internet das Coisas? Né? Nós temos aqui essa caixa que representa a coisa. Né? Essa coisa, normalmente, ela é sensoriada. Né? Ela é observada, ela tem alguns parâmetros medidos por um sensor. Este sensor, então, manda seus sinais, o parâmetro que ele está medindo dessa coisa, e para um microprocessador, que nada mais é que um computador pequeno, pequeníssimo computador, né, que executa funções, que executa algoritmos, né, que são colocados na forma de software internamente. Assim, esse sensor, tudo que ele sente, também pode ser transmitido através de um hardware, também um circuito transmissor. Esse transmissor envia pela internet essa informação. A internet, então, envia para a pessoa ou pessoas que estão monitorando o estado desta coisa. Então, aqui está o rapaz, ele está com o celular na mão e provavelmente olhando um aplicativo e assim verificando o estado da coisa, em que o sensor está enviando para ele, ou temperatura, ou pressão, ou luminosidade, e torque, sons, né, emitidos da coisa. Então, aí, velocidade, uma coisa que interessa, ele está sendo transmitido. Ao mesmo tempo, esse rapaz aqui pode enviar de volta pela internet algum comando, e esse comando, então, é transmitido para o receptor, vai ao processador, e o processador, através de um algoritmo, resolve que deve ligar, desligar, o que deve aumentar a velocidade, o que deve diminuir a velocidade, deve ligar um ventilador, ou desligar o ventilador e ligar o aquecimento. Então, isso chama um atuador, é uma parte que atua. Então, é possível fazer de forma remota, né? Aqui, então, temos dividido aqui duas partes do projeto. A primeira parte do projeto é o sensor embarcado, que é a minha parte, né? Em que a gente desenvolve os sensores. Eu já vou explicar por quê e como. E tem a parte de sistema de tempo real, que é a parte do professor Celso. Então, essa parte do professor Celso, nós ficamos, então, para uma próxima apresentação. Mas hoje, então, vamos falar de sensor embarcado, sem esquecer de que essas duas coisas, elas caminham junto no sistema de IoT, Internet das Coisas, e que precisam, então, de dois tipos de profissionais. Um profissional especialista em sensores, na parte de hardware, e um profissional especialista em sistema de tempo real, como é o professor Celso, entende? E que faz a parte, então, de aplicativos e tal, certo? Bom, vou explicar como é que o Agronet surgiu e como é que funciona hoje. O Agronet, então, temos aqui uma planta. Essa planta, então, tem o solo onde ela é plantada.
No solo, temos aqui o que eles chamam de horizonte O, horizonte A, horizonte B. Nada mais é que são camadas do solo que se quer monitorar o estado desse solo. Tá? E nesse agronet, a coisa é o solo. E a gente quer monitorar a temperatura do solo. Então, nós temos 3 sensores, um em cada horizonte. Esses 3 sensores de temperatura conversam com o microprocessador e o microprocessador, então, transmite, aplica aqui os seus algoritmos e transmite pela internet a informação. A internet, por sua vez, transmite para a pessoa que está interessada nessas informações, certo? No mesmo tempo, essas informações permanecem na internet. Então, esse é o contexto do projeto Agronet num todo, né? A parte de software para tempo real e internet com o professor Celso e a parte de hardware, né, com a parte sensor da minha parte, que eu trabalho com a eletrônica e a eletrônica embarcada. Aqui, então, vamos falar sobre o sensor, né? No caso do solo, o sensor sente a temperatura e transforma em tensão elétrica para um sistema digital medidor. Bom, o que isso quer dizer? Bom, temos o sensor tem a parte analógica, eu coloquei aqui um medidor analógico, vocês percebem que o medidor analógico ele tem um ponteiro, né? Indica um número que pode um número contínuo, aqui não tem uma descontinuidade nesses números, né? Então o sensor manda um sinal analógico para um microprocessador. O microprocessador ele só entende números, não entende esse sinal, não entende essa tensão. Ele precisa ser convertida essa tensão em de um valor analógico para o valor digital para ele entender. E o microprocessador precisa de zeros e uns. Então ele pega esse sinal, esse valor analógico, que pode ser, por exemplo, 3,45 volts e transforma isso em 0 e 1 binários. E aí o processador processa, submete esse valor a um algoritmo e esse algoritmo então lança o valor, por exemplo, da temperatura em números. Dentro desse conversor analógico digital, tá? Então vocês percebem que tem um sinal analógico aqui e tem um sinal digital aqui, né? Vamos ver então, isso é feito, esse aqui é o sistema que está aí normalmente utilizado. Nosso sistema, o que a gente está trabalhando agora, foi em cima de problemas que o sensor, na conexão com o microprocessador, o sensor deve fornecer tensão de amplitude adequada ao conversor do microprocessador. Então, não vai exatamente o sinal do sensor analógico, ele não vai exatamente conectar aqui de forma direta. Esse é um grande problema, porque se ele conecta de forma direta, ele pode estar perdendo resolução. Nós precisamos de um circuito de adequação do sinal. Aí, o circuito de adequação do sinal, ele é específico para cada tipo de sensor. Tá? Não é possível ajustar os parâmetros de um conversor analógico digital interno do microprocessador. Ele é o que ele é. Né? E tem um número limitado de entradas analógicas, geralmente, no microprocessador. Então, são os 3 problemas que a gente enfrenta e continua trabalhando para, pelo menos, né, tentar generalizar o sensor para vários, né, generalizar o circuito de adequação de sinal
generalizar para vários tipos de sensores ou para todos os tipos de sensores. Aí, também, tentar ajustar uma forma mais fácil de ajustar os parâmetros ou fornecer essa possibilidade para quem vai usar esse sensor. E também utilizar entradas digitais, que nós temos um maior número de entradas digitais do que entrada analógica. Então, a nossa proposta é um sensor digital, ele vai ser incorporado em um conversor de sinal-frequência, ou seja, o sinal do sensor é transformado em uma frequência, em frequências. Essas frequências, né, elas têm uma relação com o valor do sensor que ele está sentindo, temperatura no caso, e aqui dentro desse conversor, ele tem ajustes de parâmetros em hardware. A gente pode ajustar o ganho, por exemplo, né? Offset, e certos parâmetros desse sensor. Então, esse sensor é ligado a uma entrada digital e dentro do microprocessador tem o interpretador do sensor, do sinal do sensor, né? Bom, esse programa de interpretador de sinal do sensor, né? Ele ajusta, ele é um modelo, ele tem dentro dele um modelo matemático do comportamento do sensor ou do comportamento do conversor, né? Desse conversor em relação a esse parâmetro, a essa grandeza que está sendo monitorada, né? No caso, nossa temperatura, nós vamos ter um gráfico desse tipo, por exemplo, frequência versus temperatura. Nós geramos um gráfico. Esse gráfico aqui, ele tem uma expressão matemática que mais se adequa a isso aqui. E essa expressão matemática é colocada nesse programa interpretador, né? Então, daqui sai um modelo matemático que vai ser colocado aqui no programa interpretador. Então, essa é a nossa proposta. A gente já fez vários sensores, né? E agora estamos aprimorando na intenção de generalizar esse conversor de sinal e utilizar, né? Poder utilizar vários tipos de sensores em sensores que possam medir várias grandezas, temperatura, pressão, luminosidade, velocidade do vento, umidade e vários outros parâmetros, várias outras grandezas que sejam necessárias ser medidas. Então, essa é a nossa proposta. Estamos fazendo vários sensores, já estão prontos e estão monitorando vários locais lá em Guaíba e também já estamos colocando junto a monitorar animais silvestres também, né? Junto com o professor Paulo de Osório, da parte de biologia. Muito obrigado e até a próxima.